ficar rica e ter filho, independente. Deixa eu dizer uma coisa para você: o que Deus tem para você é infinitamente mais do que solidão. Deus tem planos de paz, de alegria, de esperança para a sua vida, de santidade, de integridade, de dignidade. Não pense que é impossível, porque agindo Deus, ninguém impedirá. Nós estamos caminhando com pessoas que não nos ajudam na nossa fé, são roubadores de fé. Talvez você tenha se associado a pessoas que sempre estão solapando a semente que Deus quer plantar no seu coração. Deus sabia que Maria enfrentaria um grande desafio, como a jovem, e naquela época as jovens se casavam muito cedo, se davam em casamento muito cedo. Era uma menina saindo da sua infância. O que ele faz? Maria, você vai visitar a casa de Isabel, e você está achando que é impossível? Isabel era aquela que todo mundo dizia que nunca ia ser mãe, que ela já tinha ficado velha, já tinha passado o tempo, não tinha condição. Você vai lá, que a Isabel já está grávida, e foi fruto do poder de Deus na casa dela. Você tem ido à casa de pessoas que são também visitadas por Deus, e que são testemunhos de fé, para que a sua fé seja fortalecida? Ou você está se associando àqueles que estão mal arrumados igual você, e que muitas vezes se ajuntam no coro dos inconstantes, no coro dos insatisfeitos, no coro dos rebeldes? As suas amizades são aquelas que vão te estimular a se sujeitar e te submeter ao que o Espírito Santo quer fazer na sua vida? Porque Maria corria risco de vida ou de morte. Quando a gente fala risco de vida, as pessoas falam: mas por que é risco de vida? Não, é de pôr a vida em risco. Por isso que a língua ficou risco, e depois foi abreviando. Então, agora a gente está usando a expressão risco de morte, né? Então, de morrer, de ser morta, de ser matada. Por quê? Porque uma mulher era tida como prostituta, tinha de ser apedrejada. Então Deus fez o quê? Maria, você vai encontrar lugar de fortalecimento da sua fé, para que você não tenha medo de deixar Deus fazer da sua vida o que Ele deseja. Você vai encontrar uma companheira de jornada, e depois a Bíblia diz que Maria passou meses na casa de Isabel. Você tem companheiros de caminhada, de jornada? Tem pessoas que te animam, porque talvez o que o Espírito Santo quer fazer na sua vida, vai produzir mudanças profundas no seu plano. O plano de Maria não incluía uma gravidez antes do casamento, mas Deus achou por bem fazê-la a mulher mais bem-aventurada da história, em que ela seria utilizada para gerar o Filho de Deus, agraciada. Você tem entendimento disso? Que às vezes há coisas na sua vida que Deus quer fazer, que é grande, que é maravilhoso, mas que produz profundas mudanças nos nossos planos. Muitas vezes, amados, nós chegamos a Deus, e quando nós apresentamos os nossos planos a Deus, e talvez durante muito tempo a oração de Maria estava sobre isso, sobre o casamento, onde ia morar, e Deus dá a ela uma resposta diferente às orações. Deus a visita e diz: Maria, você vai ser mãe. Impossível, Deus, não é impossível, porque o poder de Deus virá sobre você, te envolverá e fará de você mãe do Salvador. Quem quer ser visitado pelo poder de Deus aqui? Fala: eu quero. Você está pronto para as mudanças, irmão? Você está pronto para as mudanças, irmã? Talvez o seu sonho era formar em medicina, e ser um médico muito bem sucedido, ganhar muito dinheiro, para andar de BMW, de Mercedes, e às vezes você vai formar em medicina, e vai cair de amor e paixão, pelas tribos dos povos, lá no Pacífico do Sul, morando, num casebre, servindo uma população pobre. Você está pronto para fazer o que Deus tem por você? Talvez você seja aquele que vai ganhar muito dinheiro, e não vai desfrutar do dinheiro, porque Deus vai te falar que você deve ofertar tudo para que o reino dele seja mais rápido, expandido, mais anunciado. Nós estávamos agora, essa semana que passou, no encontro de pastores,
Encontro Nacional de Pastores, eu fui pregar lá, foi eu e Fabiano, o pastor Marcos e a pastora Roberta, tivemos o privilégio de passar lá de segunda a sexta-feira, ministrando e sendo ministrado, muitos homens de Deus ali, e em especial, uma frase de um irmão lá, me impactou muito, conversando com ele, a respeito da evangelização. 100 anos atrás, a Europa, que era uma Europa cristã, genuína, ela propôs o seguinte, juntou todas as igrejas, comunidades, disseram, há muita gente que não conhece a Deus espalhada por esse mundo. 100 anos atrás, não tínhamos essas facilidades, pegar o avião aqui, amanhecer em Nova York, ou em Tóquio, no meio da tarde, era o quê? Eram dias de navegação, difícil, era coisa mais complicada. Mas aí sabe o que aconteceu? Muitos países nórdicos, que hoje são áridos naquilo que é o Evangelho, como a Noruega, como a Suécia, você não tem ideia o quanto esses países abençoaram as nações. E aí eu falando sobre isso, alguém diz assim, você sabe a história dos missionários da Suécia? Como eles foram capazes de enviar tantos missionários? Inclusive, os missionários, um dos primeiros que chegaram no Brasil, vieram da Suécia. Eles dizem, sabe como é que aconteceu? Como é que foi possível? Aquela grande ação, eles enviaram mais de 2.000 missionários do mesmo dia do porto de Edimburgo, numa só tacada. 2.000 missionários, há 100 anos atrás, equivaleria hoje talvez a 200.000, naquilo que é a proporção da população mundial. Um homem, que era dono de um estaleiro na Suécia, era um armador, ou seja, construía navios, se converteu, e colocou tudo que ele tinha em mãos para servir o reino de Deus. Ou seja, os missionários tinham agora como chegar nas nações, porque ele facilitou que através dos transatlânticos, dos cruzeiros que ele tinha, eles pudessem viajar e irem aos povos que antes era muito difícil, muito caro chegar. Talvez Deus vai fazer você prosperar muito. Quem sabe você vai ter frota de navios para levar missionários para o mundo inteiro. Ou quem sabe você vai ter aviões, quem sabe você vai ter transporte, vai ter televisão, não sei. No seminário de liderança agora eu falei assim, quem aqui quer ofertar 3 milhões? Nós estávamos falando sobre rádio, televisão, todo mundo, né, fica lá, quem aqui quer ganhar dinheiro suficiente para ter 3 milhões para ofertar? Aí todo mundo levantou a mão. Quem aqui gostaria de ter tanto recurso ao ponto que pudesse ofertar 3 milhões? Levanta a mão. Então, o dia que você ganhar 3 milhões e 100, você lembra para onde vai os 3 milhões, viu, irmão? Fala para quem está do seu lado aí, você está lembrado que você quer ofertar 3 milhões? Deus não vai deixar você com 100. Mas a gente pensa assim, eu vou ganhar 3 bi, aí 3 milhões vai fazer falta. Deus não quer a nossa esmola, viu? Deus não traga, quando você vem trazer, o pastor Maurício estava ensinando hoje, não traga a sua oferta, o seu dízimo como esmola, entrega daquilo que é caro para você, daquilo que é sacrifício para você colocar o seu dinheiro no lugar que ele deve estar, não no domínio sobre a sua vida. Voltando para Maria, e aí, Deus quer fazer o quê? Operação de milagres na minha vida. Qual o primeiro milagre? Minha sujeição e minha submissão. Maria diz então o quê? Maria disse ao anjo, isso não é possível, pois sou virgem. E o anjo responde, no verso 35, o Espírito Santo virá sobre você, o poder de Deus a envolverá como uma sombra, e você colocar o nome do menino, será chamado de Santo e Filho de Deus. Fique sabendo, vai lá para Isabel que está grávida, mesmo sendo tão idosa, diziam que ela não podia ter filhos, no entanto agora ela está já no 6º mês de gravidez, porque para Deus não é impossível. Aquela menina adolescente disse assim, Maria respondeu, eu sou serva de Deus, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. E o anjo foi embora. Quem está disposto e disposta essa noite a dizer que aconteça comigo o que Deus deseja? Queria que você fechasse seus olhos. Queria convidar a banda aqui. E aí, fruto disso,
Deus deu para Maria um cântico. Se você continuar depois lá em Lucas, no capítulo 1, verso 46, ele diz, a Maria diz, minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Que a gente possa agora ser esse homem e essa mulher que diz para Deus, minha alma se alegra no Senhor, minha alma se entrega ao Senhor, eu não vou resistir aos planos de Deus. Não são os planos dos seus pais para a sua vida. Tem filho tentando cumprir os planos dos seus pais, tem pais tentando fazer cumprir nos filhos os planos deles, que foram frustrados um dia. Claro que muitas vezes Deus usa os nossos pais para dar orientação, para nos conduzir. A Bíblia diz que nós devemos honrar pai e mãe, mas acima de tudo que possamos conhecer quais são os planos de Deus para a minha vida, e me submeter aos planos de Deus. Os pais de Maria não imaginavam que para ela era uma gravidez antes da hora. No entanto, foi a sujeição e a submissão de Maria que fez dela a mulher mais bem-aventurada de toda a história da humanidade.